Olá, meu nome é Fernanda, eu sou criadora do canal 167 e eu tô aqui mais uma vez para falar sobre veículos elétricos e hoje eu vim para falar sobre o monociclo elétrico. Não sei se todo mundo já conhece essa modalidade de veículo elétrico, então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Espero que vocês não estejam ouvindo o cachorro do vizinho latindo. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar muito claro que isso não é uma review. Eu não vou falar muito sobre as características do aparelho porque eu não conheço muito bem. Eu sou nova nesse meio de monociclo elétrico, então eu não tenho muito como dar a minha opinião. Eu vou dar a minha opinião, obviamente, mas isso não é uma review, eu não vou falar das características dele de forma muito aprofundada, porque eu realmente sou meio leiga nesse quesito monociclo. Então eu vou começar mostrando, para quem não conhece o monociclo elétrico, este brinquedinho aqui. Isso daqui é o pedal, que quando você guarda ele fica assim de lado, né? Mas você abre e você apoia o pé aqui. Eu vou colocar no final do vídeo, vou deixar no final do vídeo um videozinho meu andando pra vocês terem uma noção e rirem de mim, porque eu tô andando mal ainda, mas pra vocês terem uma noção de como é que ele é, certo? Ele não tem frente. Ele tem essa luz aqui que ela fica tanto branca quanto vermelha. E do outro lado, a luz é exatamente igual. Peraí, que eu sou meio fraca. Então a luz é mais ou menos, é exatamente igual. Então assim, oficialmente não tem frente, né? Você pode usar qualquer lado. Essa alça daqui é uma alça de transporte, que quando você tá empurrando ele, você consegue empurrar por aqui, né? Em vez de ficar carregando peso. E ele tem um único botãozinho aqui de liga e desliga, e você controla as várias funções dele pelo aplicativo no celular, que você vê quilometragem, você vê uma série de coisas. Ah, sim, deixa eu te mostrar também aqui. O carregador dele fica dessa parte aqui. Aí você conecta aqui e carrega ele por aqui. Bom, vou deixar a criança aqui de lado. As funções que ele tem no aplicativo, você consegue, esse modelo você consegue ligar música. Então você liga a música no celular e ele toca no monociclo. Então assim, você pode ouvir música enquanto tá andando. E as informações técnicas que eu tenho dele. Ele chega a 30 km por hora de velocidade. Ele pode chegar até 30 km de autonomia. Eu nunca testei assim a fundo essa autonomia porque eu ainda ando muito devagar. Eu não consigo passar assim dos 15 km por hora de média de velocidade. Então assim, eu não consigo testar exatamente essa autonomia porque eu realmente ainda tenho um pouquinho de medo. E esse medo pode estar relacionado para um outro fator que daqui a pouquinho eu vou mencionar, que é o tamanho da roda. Então ele chega a 30 km por hora. Ele chega até 30 km de autonomia, segundo o fabricante. No aplicativo, você consegue colocar um alarme para ele avisar, um alarme sonoro para ele avisar quando você está chegando no limite de velocidade. O meu está configurado para avisar o limite de velocidade aos 28 km por hora. Eu nunca ouvi esse alarme tocar porque 28 km por hora é uma velocidade que eu definitivamente não chego. Eu já cheguei a tipo 26, mas assim 28 eu nunca tive coragem. Por que eu falo isso? Porque eu acho que treme muito. Algumas pessoas falam porque por causa do tamanho da roda, mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. E monociclo é uma coisa muito pessoal. Tem gente que tem uma curva de aprendizado ótima, faz uma aula, já sai andando. E tem gente que é como eu, que tô assim, já mais de um ano relutando com o monociclo para aprender a andar e que isso faça parte da minha vida. O valor de mercado dele, se você for comprar ele hoje, ele custa R$5.000. Esse meu eu acabei comprando usado numa promoção no grupo, então eu acho que valeu super a pena. Ele tava com pouquíssima quilometragem, então, enfim, pra mim valeu muito a pena. Ele só tava com o pedal aqui arranhado, mas eu arranhei mais ainda, então assim, ele tá meio destruído porque eu também deixo ele cair bastante e eu realmente não me importo. Isso é que nem é que nem um carro. Isso aqui tá quebrado, não afeta muito o desempenho dele. É óbvio que você não pode deixar chegar num estado lastimável. Em alguns pontos vai afetar o desempenho, mas isso aqui é só uma coisa de beleza. E como eu não me importo muito com a aparência, então eu deixei chegar do jeito que tá. Inclusive,
Ele é branco porque eu comprei ele usado. Eu jamais compraria nada branco, né? Quem me conhece um pouquinho sabe que eu não gosto de branco. Eu gosto de tudo preto. Então, assim, eu compraria preto se eu comprasse o novo. Mas como foi usado, tava um valor bom, em excelente estado. Então eu acabei comprando ele branco mesmo. Essa almofadinha aqui do lado, ela é pra você apoiar as suas canelas. Só que tem gente que usa ainda mais um protetor de canela. Eu não vejo muita necessidade, mas eu aprendi a andar de monociclo na loja. Então, assim, eu aprendi a andar de monociclo da forma correta, vamos dizer assim, né? Sem subterfúgios, sem alças, sem me apoiar em lugares. Então, eu acho que eu aprendi a andar da forma correta, embora eu ande torta. Assim, isso é super visível. Se você me ver andando, você vai ver que eu tô andando no monociclo torta. Eu nunca ando, assim, tipo, em linha reta. Hoje essa criança, eu comprei ele com 33 quilômetros e hoje essa criança tem quase 300 quilômetros rodados. Então eu já rodei bastante com ele e a minha curva de aprendizado ainda tá assim, mais ou menos. E o que eu tava falando em relação à roda, da roda ser pequena, essa roda é uma roda de 14 polegadas. O que acontece é que quanto maior a roda for, mais você vai ter estabilidade. Eu sinto essa roda tremendo muito, porque ela é uma roda pequena. Então eu faço distâncias muito grandes até minha faculdade, que são tipo 10 quilômetros. Então 10 quilômetros numa roda de 14 polegadas é um trajeto um pouco sofrido, ainda mais eu que não consigo colocar velocidade. Então fica uma coisa assim, bem arriscada. Então uma coisa que muita gente me pergunta é em relação se é fácil andar. Gente, pra mim não é fácil andar. Pra mim não foi fácil andar, ainda não é fácil andar. Eu ainda estou no meu processo de aprendizado. Eu ainda não tenho super segurança de sair pra todo lugar com ele. Ainda mais que eu acabei de sofrer um acidente com a minha bicicleta, então assim, eu travei mais ainda a curva de aprendizado com ele. Mas tem gente que faz uma aula na loja e já sai andando. Eu recomendo que vocês façam a aula para quem tiver a oportunidade. A Eletrix dá aula, a iMove dá aula. Então essas são as duas lojas que a gente tem em São Paulo. Se você for de São Paulo e tiver essa oportunidade, vá até a loja e faça aula, porque faz diferença, né? É aquele negócio de você aprender a dirigir certo ou aprender a dirigir errado. Então acho que vale muito a pena você poder ir pra loja. Eu vou falar um pouquinho sobre os equipamentos de segurança que eu uso quando eu tô com ele. Esse capacete aqui, ele é um capacete que eu comprei na Decathlon. Ele é um capacete de esqui, na verdade. Eu comprei ele pra usar no patinete. Mas no início eu usava ele no monociclo também. Ele é um capacete bem fechadinho e tudo mais, é um capacete de boa qualidade, mas ele é um capacete que não tem queixo. E isso é uma coisa que as pessoas que andam de monociclo relatam. Algumas pessoas já tiveram problema com maxilar. E se você cair disso aqui, você pode cair de cara no chão. E a sua cara no chão. O capacete realmente não vai proteger. Aí, pra andar com ele, eu comprei esse capacete no Mercado Livre, que é um capacete de motocross. Então, enfim, é um capacete um pouco mais seguro. E tem a queixeira, que se eu cair no chão, com a cara no chão, eu vou ter o meu queixo protegido, né? Que a gente tem muito problema de bater o rosto, de deslocar maxilar, de deslocar o nariz. Então, assim, isso é uma coisa que você tem que se preocupar bastante em usar o equipamento de segurança correto. Então parece assim um pouco absurdo você estar andando com isso daqui, mas faz bastante diferença na hora que você tá com a cara no chão. E a outra coisa que eu não saio sem é sem a joelheira, porque se você for cair, você vai dar com a joelheira no chão. Eu já dei com essa joelheira no chão, já caí, então já me deu uma salvada. Às vezes eu uso a cotoveleira. Eu não tô usando muito, mas eu vou voltar a usar, porque como eu caí de bicicleta, o meu cotovelo ralou inteiro e eu senti falta da cotoveleira, então eu vou voltar a usar ela com certeza. Essa marca aqui também eu comprei na Decathlon, o conjunto de joelheira, cotoveleira e a munhequeira, que dizem que é a coisa mais importante nesse veículo, é a munhequeira com essa pala aqui, porque se você cai no chão, a primeira coisa que você vai fazer vai ser colocar a mão no chão. Então, quando você tem essa proteçãozinha aqui, né, você caiu no chão, colocou a mão, beleza, tudo certo. A minha, inclusive, tá bem ralada, porque quando eu caí, eu também meti a mão no chão, nada aconteceu, porque eu tava com a munhequeirazinha. Então, principalmente pra quem tá aprendendo, essencial. Pra quem não tá aprendendo, também é essencial, porque você pega a confiança e a primeira coisa que vai acontecer é acidente. Então, equipamento de segurança sempre em primeiro lugar.
Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu sabia em relação ao monociclo, que os curiosos poderiam estar aí. Agora eu vou conversar um pouquinho sobre a minha história com o monociclo. Quando eu pensei em veículo elétrico, a primeira coisa que eu pensei na minha vida foi o monociclo. Por quê? Porque ele é portátil. Porque, olha isso, isso aqui é um meio de transporte. Isso aqui pode me levar até 30 quilômetros de distância. É uma coisa, assim, surreal. Ele é muito portátil. Se eu pegar uma bolsa grande, uma bolsa que eu faço compras no mercado, eu coloco isso daqui dentro e não tenho problema nenhum. O patinete, eu tenho problema, né? O patinete e a bicicleta, eu tenho problema em algumas portarias, porque é um veículo maior, né? Tipo, algumas portarias não gostam que eu entre no elevador com eles e tal. Então, isso é uma coisa que atrapalha no meu dia a dia. Isso daqui não. Isso daqui é uma coisa super portátil. Então foi isso que eu pensei em primeiríssimo lugar. Só que por que eu fiquei mais ressabiada e fui pro patinete, fui pra bicicleta? Foi porque realmente a minha curva de aprendizado de andar no monociclo não foi muito boa, e também o medo de acidente, né? Então, assim, eu ando super equipada, mas mesmo assim o medo de acidente fica aí no ar, e depois de eu ter sofrido acidente de bicicleta, piorou mais ainda a minha percepção de acidente, né? Com ele mesmo, eu só cheguei a sofrer, tipo, algumas pequenas quedas. Eu tive uma queda que eu tava numa rua, numa ladeira, eu me desequilibrei, passei naquele olho de gato, naquela lombadinha que separa a ciclovia da pista. Eu passei ali, desequilibrei, caí, dei com a bunda no chão, fiquei com a bunda toda roxa, mas foi tudo bem. Foi um tombo, assim, muito em baixa velocidade, porque eu estava realmente muito devagar, estava aprendendo, mas, assim, já não foi legal, né? Então, eu tenho bastante medo em relação a isso. Enfim, eu comprei o patinete, comecei a fazer as aulas na Eletrix, né? Que, tipo, todos os meus equipamentos acabam saindo de lá. Eu elegi a Eletrix, mas existe a Move também, como loja. Comecei a fazer as aulas particulares lá, fiz uma, fiz outra, e fui viajar e voltei. Aí apareceu a oportunidade de comprar esse monociclo. Aí eu acabei comprando ele pra poder treinar em casa. Então, isso que deu um salto, assim, de diferença na minha vida com o monociclo foi realmente comprar ele e ter ele em casa. Eu comecei treinando na garagem, com sapato, com equipamento, e fui indo, sabe? O que fez a grande diferença na minha vida foi a hora que eu andei dentro de casa. Isso não é o recomendado, isso não é o certo, eu sei que não é, mas essa foi a minha experiência. Um dia eu liguei ele aqui dentro de casa, eu peguei no corredor do meu apartamento, fiquei descalça e fiquei sentindo exatamente como é que funciona o equipamento. Essa jogada de pé que você dá pra frente, recua, aí pra frente, recua. Quando eu estava sem sapato e eu pude sentir cada oscilação que o equipamento dava, eu comecei a andar muito melhor. Aí eu comecei a treinar todos os dias, comecei a andar pela garagem, aí depois eu comecei a fazer pequenos trajetos com ele, e até eu tomar a coragem de ir até a minha faculdade com ele. Mas, né, que são 10 km para ir, 10 km para voltar, ou seja, 20 km por dia, né, eu levando 1 hora no trajeto. Infelizmente é um tempo longo, né, porque além da minha lerdeza, né, tem muitos semáforos, mas pelo menos eu tive a coragem de sair com ele por aí. Só que eu comecei a ficar realmente muito cansada, porque eu fico em pé, eu não tenho segurança em acelerar, quando eu acelero muito ele treme muito. Então eu comprei a bicicleta para ela poder me ajudar, porque eu fico sentada, é mais tranquila, mais seguro, então eu consigo colocar mais velocidade. A bicicleta também chega só até 30 km por hora. Quem não viu o vídeo sobre a bicicleta, eu vou deixar linkado aqui em cima, e vocês dão uma olhadinha sobre a bicicleta. Então ela chega até 30 km por hora também, assim como o monociclo, mas eu não tenho problema nenhum em botar 30 km na bicicleta. No monociclo eu já não consigo. Então, assim, eu vou continuar insistindo com o monociclo, vou continuar tentando aprender, né, a me desenvolver melhor. E o próximo passo, assim que eu tiver possibilidade, eu vou comprar uma roda maior para ver se supre a minha necessidade também, né, se eu sinto mais segurança de acelerar e tudo mais. Das poucas vezes que eu experimentei outros monociclos, eu realmente senti essa diferença na roda, mas
Enfim, né? Eu tô aqui com essa daqui. Ah, uma coisa que eu acabei não falando. A roda, ela é inflável. Então você tem um pininho aqui de calibrar. Você pode ir no posto e calibrar. Cada aro tem uma calibragem diferente. Eu não gosto de deixar ela muito cheia, porque quanto mais cheio o pneu tá, né, mais ele derrapa. Então eu gosto de deixar ele meio vazio, por isso eu calibro ele em casa com aquelas bombinhas de bicicleta mesmo, né? Eu aperto aqui, vejo se tá mais ou menos, então eu deixo calibrando em casa mesmo. Então é isso, gente. Esse é um monociclo elétrico, para quem não conhecia, para quem vive me perguntando, tem curiosidade de saber essas informações, é isso que eu tenho para passar por enquanto sobre ele, né? Eu vou ainda pegar mais intimidade, eu vou continuar assistindo e de repente eu faço mais outros vídeos aí mostrando um pouquinho mais do monociclo.